E aí, Elisa, tudo bem Olá, contigo? bom dia, tudo bem, professor? Bem, Você? tudo bem. Hoje a nossa convidada é Elisa Rocha. Antes de começar o nosso bate-papo, eu quero de imediato agradecer a sua presença, tá, Elisa? Muito obrigado por você estar aqui conosco, tá? Obrigado por aceitar o convite. Eu que E agradeço. dizer que você que está nos ouvindo no podcast, ou você que está nos assistindo no YouTube ou no Face, tá? Se inscreva no canal. Esse é um canal de divulgação de pesquisadores brasileiros. Teremos convidados aqui, não só da UFRJ, mas de outras universidades, várias áreas exatas, humanas. A ideia é mostrar o que são, o que fazem, como vivem, né, e como produzem as suas pesquisas. Bem, Sei. né, Legal, Marcelo. e não se esqueça de inscrever no nosso canal aqui no YouTube e deixar seu like. Falou? Bem, então eu quero começar, né, falando um pouquinho da Elisa. A Elisa atualmente é professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do curso Mecânica. Ela atua na área de transferência de calor e energias renováveis. Ela é graduada em Engenharia Química na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E aí, grande rural, né, Elisa? É isso aí. Também me Somos formei lá no parceiros, mesmo no curso. mesmo curso, E por mesma coincidência equipe eu de descobri que professores. ser orientador do TCC, do projeto, aí foi meu professor também. Ah, que legal, que Ah, legal. bem, ela fez mestrado na Universidade Federal Fluminense, com um tema voltado para a reutilização e caracterização de rejeitos industriais siderúrgicos, e na mesma universidade fez o doutorado na área de simulação para o estudo de redução energética de forno Midrex, com utilização de pelotas autorredutoras compostas por finos de biomassa através de experimentos e simulação computacional. Acho que aí começou a paixão por biomassa, depois a gente vai falar um pouquinho Isso, sobre isso, né? E atualmente ela está trabalhando na área ambiental, com resíduos e com biomassa. Bem, Elisa, me conta, vamos voltar aí ao passado. Me conta aí um pouquinho da sua pesquisa lá no mestrado, lá na Universidade Federal, começou com rejeitos industriais siderúrgicos. O que você fez lá? é. Bem, professor, assim, a minha jornada na área de engenharia, assim, sempre teve um motivacional do meio ambiente, né? E eu escolhi, primeiramente, só voltando um pouquinho na graduação, eu escolhi engenharia química porque eu queria trabalhar com água, aprimorar os nossos processos de tratamento de esgoto, de água. E aí, quando eu entrei no mestrado, eu me vi numa área, poxa vida, acho que é a área mais poluente assim que a gente tem da área de engenharia, que é a metalurgia, né? E aí eu pensei, bem, o que eu posso fazer aqui para juntar o meu motivacional profissional com essa área que a gente vê tanto de questão de uso de carvão, né? Tanto que causa tantos problemas assim e danos ambientais. E aí eu me vi querendo reaproveitar os rejeitos gerados em aciaria, né, durante a redução do aço, né? Para poder reaproveitar aquele ferro, tratar, jogar menos problemas ambientais para a terra, né? Para os rios. E aí eu comecei a estudar esse assunto. Aí eu vi que a gente poderia pegar parte dessa poeira, né, de aciaria, e tentar reaproveitar com
as pelotas, né, que a gente chama de pelotas na metalurgia, que são a carga de alimentação para determinados fornos, e tentar misturar esse rejeito para poder obter um ferro gusa ou um ferro esponja, no caso, com uma qualidade que atendesse o mercado e danificasse menos o ambiente. E aí eu fui me motivando para poder estudar e sair um pouco da área de água, que era o que eu queria, mas conseguir manter o que me interessava aí de motivacional, que é o meio ambiente. Muito legal, né? Desde cedo preocupado com a questão ambiental, né? É uma história linda. Eu não sabia que você tinha procurado a graduação devido à questão ambiental. Muito legal. E aí? Aí fez o mestrado, foi nessa área. E depois, o doutorado, como foi, então, o seu interesse aí dessa continuação no doutorado? Como que se deu aí? Isso, aí no doutorado eu dei um prosseguimento, né, ao estudo do mestrado e quis implementar essas pelotas com finos de carbono. Então, quando você coloca finos de carbono misturado ao minério, você tem que a gente chama de pelota autorredutora, né? Se aumenta o contato entre as partículas ali, a reação cinética é acelerada. E aí eu fiquei imaginando, então o que eu posso colocar nesses finos, ao invés de utilizar uma fonte que não é renovável, que a gente costuma utilizar o coque para essas pelotas autorredutoras, e se eu colocar um tipo de biomassa, né? Uhum. E aí eu comecei a conversar com um colega meu que tinha defendido uma tese de doutorado na produção de carvão de biomassa de capim-elefante, que é um tipo de capim que o plantio é muito rápido, leva ali em torno de 7 meses no máximo, e você corta e tem cerca de quase 60% de carbono. Então, você tem pouca umidade para poder produzir o carvão, né? E aí eu vi vantagem nisso, e eu peguei um pouco da amostra com ele e comecei a produzir as pelotas para analisar a cinética de reação, né? E aí, pegando essa cinética de reação, as constantes de reação química, a gente implementou num programa para poder fazer a previsão da energia, né, previsão energética e de massa e de momento de um forno, que é o chamado forno Midrex. Nesse caso, produz o ferro esponja, que é em torno ali de 900 a 1.100 graus, não chegando à fusão, né, que é o ferro gusa. E aí foi interessante, assim, porque a produtividade aumentou, na verdade, para produzir a mesma quantidade, você diminui, reduz o tempo pela metade, então é uma questão assim, né, ambientalmente mais favorável, porque você está utilizando uma fonte renovável, que é a biomassa, né, você planta e capta o carbono pelo sistema de fotossíntese, e você está acelerando a produtividade do seu geração de ferro esponja. Legal. Aí eu vou até fazer uma observação, né? É muito coincidência, de repente por isso que a gente tem bastante afinidade, né? Desde quando a Elisa chegou na universidade, a gente criou uma afinidade muito grande. E é porque eu também fui fazer mestrado na área metalúrgica. E aí eu ouvi a seguinte frase, né? O engenheiro químico é um cara ideal para fazer pesquisa na área de metalúrgica, né? Eu escutei Verdade. isso do coordenador de pesquisa da pós-graduação. E você concorda com isso? Quando você está falando em estudar cinética, calcular as constantes, isso aí tem muito a ver com o engenheiro químico, né? Eu acho que a gente, assim, é um privilegiado, né, nessa engenharia, porque
é uma das engenharias assim que vem 4 áreas diferentes, né? Que é envolve a biologia, a química, a matemática e a física. E isso abrange, assim, além de ampliar a sua mente para o estudo dos fenômenos físicos que ocorrem na natureza, isso abrange, assim, uma criatividade enorme. Então, eu acho que realmente, mesmo quando você estuda engenharia metalúrgica, ela acaba que te limita ali nas condições de difusão masca, né? E só de difusão, só a parte de difusão, assim, na transferência de massa. E a gente ainda vê além disso. Então, eu acho que essa ampliação que a gente tem de visão, assim, dos fenômenos da natureza, ajudam a colaborar, pelo menos a dar um pouco de pitaco aí nas diferentes áreas, né, que a gente consegue enxergar aí. E eu acho que É mesmo. sou muito grata de ter feito essa graduação, ainda mais na Rural, que é uma casa maravilhosa, assim. Nossa, nem fala, né? É. Bem, aí eu pergunto a você, fez doutorado, eu sei que você chegou a lecionar em algumas universidades, né, privadas, e de repente você caiu aqui e fez concurso para o UFRJ. E aí, a vida inicial de professora foi legal? Poxa, é um desafio, né, Marcelo? Ainda mais assim, eu fiz, né, engenharia metalúrgica e aí eu venho e passo para um concurso numa área offshore de petróleo e gás. Meu Deus, cara, o que eu vou fazer? Vou ter que me reinventar e me readaptar de novo no curso de engenharia mecânica, né, para poder atender o público, porque como é uma área muito assim metalúrgica em que eu atuei, e aqui não tem campo. Mas assim, foi desafiador, mas ao mesmo tempo foi gratificante, porque quando você tem que, na verdade, não é desconstruir, né? É adaptar toda a carga de conhecimento que você traz para novas áreas. E aí juntou a volta ao meu motivacional, sempre ambiental, juntou todo o conhecimento de energia em que eu vinha atuando, né, com a área de biomassa, para nascer um novo produto, assim, que é o novo produto da minha atual área de pesquisa, que é a parte de energias renováveis. E aí, a partir do momento em que você vai estudando, você foi o principal professor aqui que eu cheguei e me abraçou com todo carinho, assim, me recebeu e replantou essa sementinha na minha cabeça que já estava aqui guardado, né? E aí eu estou traçando agora um novo caminho, né? Tem muito a estudar, muito a aprender ainda, mas essa é a vida que a gente escolheu também, né, Marcelo? Com certeza, né? Como você falou, a semente já estava lá. É só É, regar, né? A gente tem que regar. é. Agora, antes de retornar à pesquisa, nessa trajetória que você fez até aqui, eu comento, há pouco tempo ouvi um índice de pesquisa que foi dado sobre as mulheres que seguem as ciências exatas nas universidades no mundo todo. E a gente tem aí em torno de 30%. É difícil ser mulher e estar atuando na área de educação, né, e na área de pesquisa? Olha, é difícil, Marcelo. A gente encontra alguns desafios assim ainda para serem quebrados, né, em termos de preconceito, infelizmente, quando você vai a um congresso, para você ser ouvida, assim, né, e em geral, eu acho que o que mais dificulta, assim, a gente alcançar
esse reconhecimento é o tempo em que a gente leva para despertar, né? Porque vem toda uma questão cultural, assim, de ter que desconstruir esses preconceitos, essa insegurança que é colocada, assim, em termos do gênero, né? Então, você tem que desconstruir essa insegurança e construir a confiança na sua capacidade, assim. E é por isso que demora o nosso reconhecimento, porque tem toda essa trajetória que a mulher tem que fazer para começar a se aprimorar e desenvolver a pesquisa. Mas, assim, depois que você enfrenta esse desafio também, eu acredito que a sua pesquisa é respeitada em qualquer lugar. Isso que é Mulheres não gratificante. desistam. Por falar nisso, né, eu vi e depois eu vou pedir o link para colocar na descrição aí do nosso canal. Você está participando de um projeto Garotas Cientistas, né? Isso. E eu achei muito legal. Já assisti alguns programas, assisti o seu. Legal. E aí, como surgiu essa ideia? Essa foi um edital, né, do CNPq e as meninas aqui da universidade, da UFRJ, aqui, da engenharia como um todo, resolveram se unir e submeter um projeto para esse edital. E é muito legal, assim, porque é um projeto em que a gente trabalha com as escolas públicas também de ensino médio, e aí a gente já, como você disse, rega a sementinha que estão lá em cada menina lá que tem esse dom e essa tendência a escolher as exatas, né? E é bem legal, assim, a gente mostra os laboratórios aqui, a gente faz essa interligação entre a universidade e as escolas públicas, assim, né, para mostrar um pouco do que a gente faz, o que a gente vive, o que a gente come, exatamente isso para o público. Legal. Vamos retornar aí à pesquisa. Então, você começou aqui, voltou, a semente foi regada, e aí o que você está desenvolvendo hoje aqui na UFRJ? Isso aí eu tive contato, assim, né, com excelentes professores aqui, né, que incentivaram e gostam de estudar essa área, que é a área de energia solar, com o professor Diego Malagueta, o professor Maurício. Eu fui começando a estudar essa área, depois eu conversei com você, que me falou sobre o biogás, assim, e aí eu comecei a pesquisar, né, o biogás, e comecei a estudar também. E aí eu submeti um projeto de extensão, que até você também participa, para fazer implantação de biodigestores assim na zona rural de Rio das Ostras. E aí, juntamente com o professor da farmácia, a gente teve essa oportunidade de concretizar esse projeto de extensão. E hoje em dia a gente tem um sítio, né, que contém, acho que 8 ou 10 vaquinhas lá, se eu não me engano. A gente fez a instalação de um biodigestor lá, juntamente com os alunos. Infelizmente veio a pandemia, tá parado, mas agora só falta a etapa de canalização do biogás, que vai sair direto na cozinha dele, para poder utilizar esse gás. E outros grupos de pesquisa também que eu me encontro atualmente nessa área de biogás, eu tenho estudado essa parte de aprimoramento dos reatores, né, de forma que a gente acelere também a cinética, porque um dos problemas, assim, da falta de incentivo do biogás é o tempo de produção, assim, que é muito lento e gera pouco. Mas se a gente consegue acelerar essa cinética de reação, a gente consegue ter uma fonte aí renovável bem que incentiva bastante, né,
Até porque você pode encontrar substratos de todas as formas, substratos rurais, reaproveitamento do esgoto também, que eu acho super interessante. Voltaria a parte do que eu quero estudar, que eu queria estudar, né, lá da graduação, e também passa a ser um pré-tratamento. Eu vi alguns projetos, né, relacionados a comunidades no Brasil, na Índia. Você acha que isto seria uma viabilidade, principalmente para ajudar comunidades? Ah, sim. Principalmente as comunidades que não têm ainda acesso, né, como no Nordeste, no Norte do Brasil, se isso for levado, porque é uma tecnologia muito simples, e se isso for levado para as comunidades, tem alguns projetos assim que eu já até visei isso também, projeto Rondon, por exemplo, em que a gente abrange essa, essa discussão, né, do conhecimento da universidade para dentro das áreas que são longínquas à cidade, você consegue utilizar várias técnicas assim, né, ambientalmente corretas e que facilitem a vida dessas comunidades para uso de energias em geral, né? O acesso à energia elétrica, essa realidade ainda é muito complexa. Uhum. Você acha assim que como está a área de pesquisa no Brasil neste caso? Você acha que está muito à frente? Estão tentando desenvolver projetos que possam ajudar essas comunidades com um preço acessível? Assim, quando comparado aos países mais desenvolvidos, né, como Suécia, por exemplo, que estuda essa parte do biogás, está muito mais à frente, o Brasil ainda está muito aquém, mas essa parte de biogás tem ganhado incentivos com as PLEs, né, incentivos de implantação de biodigestores, por exemplo, em estações de tratamento de esgoto para geração de energia elétrica, né? Teve, acho que a primeira estação, por exemplo, em Curitiba, que gera 2,8 megawatts de energia elétrica, se eu não me engano. Então, assim, o Brasil tem incentivado, saiu agora também atualmente, acho que um incentivo da CNPE também, que é o Conselho Nacional de Política Energética, para essa parte de energias renováveis como um todo, eólica, biogás, energia solar, inclusive para as grandes cidades. E eu acredito que para as grandes cidades é ainda mais difícil do que para as comunidades no interior. As comunidades no interior é fácil você adaptar, né? Adaptar não, implantar uma tecnologia do tipo de energia renovável, porque você não precisa adaptar todo um sistema de energia elétrico que já tem, como nas grandes cidades. Então, assim, infelizmente ainda não tem um incentivo mais forte, assim, né, por parte do governo para essa questão das pequenas comunidades. Mas se está havendo um crescimento por essa área do interesse do biogás, né, em relação à energia solar, por exemplo, e à energia eólica, devido à transiência dessas formas de energia, o biogás, ele, apesar de gerar o CO2 e tal, ele ainda atende essa estabilidade energética de forma mais concisa, assim. Então, se está havendo, por meio de PLEs e tal, um incentivo do governo, sim, para desenvolver essas tecnologias. Que bom. Que legal, né? É muito legal escutar isso. Agora, você está num curso de engenharia mecânica.
E a gente percebe que essa área de pesquisa ela é multidisciplinar. E aí, como você está conseguindo captar alunos de engenharia mecânica para o seu projeto de pesquisa? Uhum. É interessante também, assim, porque como engenheiro químico, a gente abrange a parte de processos, né, também, projetos de equipamentos. E isso sempre me incentivou, assim, também. Eu sempre tive uma fascinação pelos grandes equipamentos. E aí acaba que os alunos se interessam quando é essa parte de projeto, né? Eu instigo eles ali a tipo, vamos melhorar esse equipamento aqui, ou vamos fazer um projeto analítico e de simulação de um reator, de um equipamento que aprimore um determinado fenômeno e tal, e aí eles se animam e vão fazendo os projetos, né? Atualmente eu tive um aluno de IC, foi bolsista, e ele pegou a bolsa toda dele e construiu um concentrador solar. Então, assim, que legal. E eu cheguei a ver o projeto, achei demais, assim, pegar todo o dinheirinho dele, assim, não precisava, então ele investiu. Isso. Nossa, achei muito legal. E como o concentrador solar é uma tecnologia cara, né, que o Brasil não produz, no caso, os espelhos parabólicos, ele discretizou, mandou cortar os espelhinhos, assim, em várias tirinhas, fez todo o estudo de eficiência ótica ali, e a gente está na etapa de implantação agora. Então, os alunos se incentivam, assim, porque eles têm a base da parte mecânica, né, de resistência estrutural e tal, e aí juntam com a minha orientação na parte de eficiência energética e fenômenos da natureza. Aí você tocou numa parte, né, do aluno que praticamente doou, né, a bolsa dele em prol da ciência. E a gente vê isto também, professores tirando dinheiro do bolso. Muitas vezes. É verdade, a gente faz isso. Para não ficar parado, a gente vai lá e tira do dinheiro do nosso bolso. É muito amor à pesquisa, não? É muito amor, entendeu? Aí eu falo, é difícil. Assim, a gente tem incentivo, pesquisa tem, mas não é o suficiente. É difícil fazer pesquisa no Brasil, Elisa? Olha, é difícil, Marcelo, nossa senhora. Quando você não esbarra com a falta de incentivo por verba, você esbarra com os problemas burocráticos, né, que você está acostumado também, a dificuldade burocrática em que a gente tem que enfrentar para poder fazer instalação de equipamentos, laboratórios e tal. Então, é um desafio aí de uma vida mesmo, né? A gente não vai chegar em um momento que assim, nossa, agora finalmente eu atingi o regime permanente aqui e estou em paz na pesquisa. Não, vai ser uma luta para a vida toda. Com certeza, a gente tem, infelizmente, essa falta de incentivo, né, político e devido a o histórico em que a gente está passando aí, a pesquisa fica por último como prioridade, que não deveria ser. É muito triste, porque quando você vê no Congresso, né, emendas para orçamento com corte em educação e pesquisa, porém, todo ano que passa, as verbas parlamentares estão subindo. E fora outras coisas, né? E aí, vamos voltar aqui para a universidade, a área de pesquisa. Eu fiz essa pergunta ao Diego e pretendo fazer isso para a maioria dos convidados. Você faz pesquisa, você dá aula e você
também o professor da universidade pública ele tem que ajudar a administrar a universidade e tem que fazer extensão. São 4 coisas, né? Administrar, dar aula, pesquisa, extensão. É difícil conciliar isto, né? E aí você acha que isto acaba travando um pouco a pesquisa no Brasil? Eu acho que a forma como assim, né, em caixinhas, extensão, pesquisa e ensino, isso é ultrapassado. Eu acho que isso é uma forma antiquada, assim, de lidar, porque cada curso é uma necessidade, né? Então, assim, não se encara extensão, por exemplo, na engenharia, da mesma forma como se encara num curso de medicina, num curso de saúde, e isso torna complicado a gente conseguir atuar em todas as áreas, assim, né? Porque deveria ser adaptado para cada tipo de curso, né? A gente sabe que as nossas necessidades é atendimento à empresa, por exemplo. Então, acaba que a engenharia ainda tem essa cultura de deixar de lado, por exemplo, a extensão, mas é possível também você fazer diretamente pesquisa e extensão com a empresa e a comunidade ao redor. Então, essa forma como é atualmente, eu acho realmente que deveria ser adaptada, assim, né? Tá antiquado isso e Está muito infelizmente engessado. e a gente acaba ficando querendo atender quantidade, né, para poder manter uma estrutura curricular e a qualidade às vezes vai ficando de lado, assim, principalmente pela questão administrativa também. Então, eu vejo esse engessamento que você falou atrapalhando no que o pesquisador tinha de legal, assim, que era o intuito da pesquisa, né, a curiosidade o incentivo, assim, a desenvolvimento tecnológico. Legal. Eu também tenho o mesmo pensamento. Agora, de investimento privado, o que você acha? Por parte no investimento privado para a parte de pesquisa, Pesquisa? sim. Eu também vejo muita burocracia ainda, que Mas também você é a favor ou contra? A gente tem colegas que são a favor, outros que são contra. E aí, você? eu acredito que assim, tem que haver um conjunto, né? A engenharia, ela atende as empresas privadas, né? Ela atende desenvolvimento tecnológico. Então, eu acho que tem que haver uma parceria, a gente tem que ter essa aproximação. Não Né? sei se eu respondo a sua pergunta, assim, se a sua pergunta é em termos de entregar a pesquisa apenas para o setor privado ou receber o incentivo do setor privado para desenvolvimento de pesquisa também. A minha pergunta é se deveria receber, porque muitas vezes, por motivo burocrático, você não tem acesso, nós pesquisadores, incentivos privados, formando, você acha que ela deveria substituir o investimento público ou somar o investimento público? Somar, com certeza, né? Substituir, eu não acho que seja a melhor saída, não. Porque o pessoal fala muito, né, no modelo americano, europeu, mas todos eles são modelos que você tem parcerias. Sim, Então, sim, o setor público sempre colocou dinheiro em pesquisa, né? Uhum. Lá. Então, a pessoa que o correto seria um modelo público-privado, uma parceria público-privado, né? Sim. Principalmente para a área que eu vejo, a nossa área de engenharia, né? Então,
É o que eu penso, né? Eu acredito que, assim, infelizmente, o setor privado no Brasil ainda, ele é muito infantil, assim, né? Não se pensa em projeções maiores, assim, né? De atender o todo. Então, essa infantilização ligada a um determinado egoísmo, assim, né, de visando apenas o lucro, isso não incentiva o todo, né, que é da pesquisa, da comunidade, e aí retorna aos 3 braços que eu te falei. Quando a gente atender um investimento do setor privado com o todo, eu acredito que deva funcionar melhor essa parceria. Eu tenho a impressão que é uma cultura assim do tipo pegar pronto. Alguém vai desenvolver, então depois que desenvolveu a gente pega pronto. Uhum. Agora eu acho que pega aqui a questão da patente. A gente não tem a cultura de patente. Se você chega nos Estados Unidos, se você muda um design, vamos supor, de alguma coisa, de um reator, por exemplo, botou um parafuso a mais, você vai lá e patenteia, né? E tem patente. Então, aí, quer dizer, acho que ainda é aquilo lá. Alguém desenvolve, depois tiver feito, eu vou lá e pego. Uhum. Agora, por quê? Porque eu acho que não tem cultura de investimento no Brasil, né? O cara não quer investir. Como você falou, não tem uma projeção a longo prazo. Então, ele tem essa cultura, eu acho que, infelizmente. Agora, vamos voltar na questão de educação, né? A gente percebe assim que você é considerada uma professora bastante rígida, mas também é muito elogiada, porque é diferente você fazer a exigência, né, e cobrar aquilo que exatamente você está disposto a dar, né? Então, ser justo naquilo. E aí a gente recebe vários elogios a respeito da sua pessoa, né? Como professora, como profissional, né? Os alunos comentam, pô, a Elisa, ela é aquela coisa, ela vai puxar, mas no final a gente aprende. Você acha que o problema da educação hoje no Brasil, a gente reflete no quê? Na questão do professor ele tentar passar uma coisa que realmente o aluno ele vai utilizar na empresa ou dar os conceitos básicos, ou os dois? Eu acho que a educação assim, na engenharia tem que ser reformulada, né, Marcelo? Ela tá. A gente já vem seguindo já esse tipo aí de aula e de educação já tem um tempo já. Mas é uma coisa que eu discuto muito com os alunos, assim, é que essa transição, ela deve ser lenta, né? Por quê? Porque a empresa também tem que ir se adaptando junto com a educação. Então, a gente está num sistema em que existe uma sintonia ainda entre empresa e educação, apesar do que não que a gente ensina muitas das vezes não é diretamente aplicado na empresa, a empresa ainda tem o mesmo sistema de rigidez e solicitação de aprendizado de uma hora para outra. E isso a engenharia traz, assim, quando a gente puxa um pouco mais essa exigência, a abertura da mente mesmo do profissional engenheiro, né? Mas eu acredito que, assim, a gente tem que se inovar, a gente tem que ter mais acesso a softwares, mas não deixar de passar o que acontece por trás desses softwares, assim, mesmo que de forma, de repente, um pouco menos exigente, mas não deixar de passar o que acontece dos processos fenomenológicos que são implementados nesse software. Então, eu vejo, assim, uma geração
em que tem interesse, né, tecnológico, né, tem um interesse voltado muito mais para o desenvolvimento tecnológico, assim, aprender softwares, mas aprender a utilizar esses softwares, a querer resolver tudo por softwares, mas quando eu vejo que eles estão interpretando os resultados, mesmo que sejam resultados que aparentemente são coerentes, não são com o fenômeno que eles deveriam entender. Então, assim, eu vejo uma certa irresponsabilidade do uso dessa tecnologia sem você conhecer, né, sem você querer simplesmente ignorar tudo o que vem de aprendizado físico e matemático por trás disso, achando que já é ultrapassado. E não é, na verdade, o desenvolvimento desses softwares são resultados dessa inteligência intelectual, né, que a gente teve de trás até agora. Inclusive, essa semana, eu concordo plenamente. Eu estava ensinando um balanço de energia, balanço de massa para condicionamento de ar, e aí eu ensinei o balanço de massa e de energia, e depois eu ensinei o diagrama, a usar o diagrama, e aí eu falei, olha, mas por que você não ensinou só o diagrama? É porque o engenheiro tem que saber exatamente de onde surgiu o diagrama. E depois ainda ensinei a usar um software também. Exatamente isso, mas primeiro foi ensinado o balanço de massa e de energia, né? Por quê? Para ele saber de onde ele está tirando aquilo, é essencial, né? Sim. Então, por isso que a gente tem que ter esse balanço entre o moderno e o tradicional. Acho que tem que ser um balanço. Mas não dá só para ficar no tradicional sem esquecer da modernidade hoje em dia. Realmente eu concordo que a gente tem que abrir os olhos e voltar para o futuro. Por falar Sim. em futuro, vamos voltar então à questão da biomassa. Como que você vê assim, o futuro da biomassa no Brasil? Eu acredito que as diretrizes assim são positivas, né? Com o incentivo fiscal que tem tido assim, né? Das PLEs que estão saindo, assim, incentivo fiscal à instalação de biodigestores em estação de tratamento de esgoto, toda essa motivação, assim, parece que chegou um momento em que acordou, opa, isso realmente gera energia elétrica. E aí esse despertar, eu acredito que vem trazer uma coisa boa aí para a gente, que é o olhar com mais carinho ao nosso planeta, em prol do uso das energias renováveis, né? Até porque também o petróleo, ele está aí, o Brasil é abrangente, ele é abundante em diversas fontes de energia, mas acredito que a gente já aprendeu que não se deve desequilibrar em uma fonte só, né? Então, eu acho que a gente está despertando aí os novos olhares para outras formas de exploração benéfica aos nossos recursos naturais. Legal. Agora, chegou um momento, Elisa, da nossa conversa rápida. Você vai ter que responder uma frase ou uma palavra apenas, né? Os questionamentos que eu vou te falar. Ou vou soltar uma palavra e você devolve tipo um bate-bola, né? Que medo. Vamos lá. Direto. Educação. União. Acho que união união de um todo. Alunos. Sementes. Natureza. Acolhimento. Espiritualidade. Complicado, hein? Harmonia, amizade.
Amigos. Apoio. Gatos. Eu sei que você gosta também. Amigos. Parceiros. Até nisso a gente é parecido, né? Vida. Presente. Aprendizado. Um desejo. Um desejo. Eu acho que é o fim do egoísmo, né? O fim do egoísmo e maior acolhimento e entendimento um com o outro. Uma humanidade mais equilibrada, uma humanidade mais parceira com o nosso ambiente, um com o outro. Uma frase. Eu gosto muito das frases do Einstein. Eu vou citar aqui: uma mente que se abre a uma nova ideia nunca volta ao seu tamanho original. É uma frase famosa, mas eu acredito que vem me representando aí nas etapas da vida. Legal. Agora, Elisa, imagine, né, tem 2 filhas, né, uma já é maior de idade, a outra tem 9 anos. Imagine que você tivesse que explicar para Sofia, tem 9 anos, o que você faz. Tá, acho que eu ia bater um papo assim com Sofia. O exemplo é sempre o melhor, né? Chegar para ela e falar: olha, Sofia, a gente pode queimar esse carvão aqui, mas vamos tentar fazer a mesma fonte térmica de um outro jeito? Vou te mostrar aqui. E pegaria um espelhinho, colocaria lá no sol, mostraria para ela como que a natureza nos dá a oportunidade de obter energia, né? De formas diferentes. Eu acho que é isso. Legal. Elisa, muito obrigado, tá, pela sua participação, por ter aceitado o convite. Eu acho fundamental, né? Eu quero destacar aqui o seu papel como professora, mulher, cientista. É importante. A gente percebe assim que as alunas se sentem incentivados, gostam da sua postura e é muito grato, tá, por toda a sua contribuição que você faz. Então, muito obrigado. E agora, sua mensagem final aqui para o nosso público. Marcelo, primeiro eu quero agradecer também essa oportunidade, você ter me convidado, ser um profissional excelente, que eu considero um amigo, né? Além de profissional excelente, um amigo, e te parabenizar em relação a esse canal que você está fazendo, porque é muito importante. Infelizmente, a gente representa aí 2 a 4% da população que tem esse conhecimento em prol da tecnologia, do desenvolvimento da pesquisa e tal, e está passando isso para o público é extremamente relevante, né? O que nós fazemos, o que comemos e como vivemos. Então, primeiramente, eu quero parabenizá-lo sobre isso. E a mensagem que eu deixo em relação a tudo que a gente vem desenvolvendo e trabalhando é isso, é que os pesquisadores, as empresas privadas tomem a consciência de que o sistema cooperativo é sempre a melhor saída. Então, esse sistema de competição já está se tornando antiquado. A gente está fazendo trazendo danos ao nosso planeta, e eu acredito que se a gente mudar o nosso sistema para um sistema cooperativo, a gente vai ter uma melhor
condição de vida para o todo aí, atendendo o que a gente chama das SDGs aí, estabelecidas pela ONU. É isso aí. Valeu, Elisa. E você que está nos ouvindo, se você está gostando do programa, acha legal, compartilha. Você que está assistindo, faça a inscrição, deixe seu like aí, tá? E faça comentários. Qualquer pergunta, professora Elisa, pode fazer no comentário que eu vou encaminhar para ela e ela vai responder. Muito obrigado, tá? E até a próxima com um novo cientista. E outra coisa em comum é o café, né, Elisa? É o café. É o café. Tá aqui acompanhando sempre. Aprendizados da Rural. Exatamente, né? Então tá. Um beijo, Elisa. Um beijo. Obrigado a todos. Você. Até a próxima. Até.